Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, saudades das nossas aulas. Bom, vou dar continuidade à matéria. Nós até havíamos iniciado esse capítulo do solo, mas foi muito comecinho, então vamos rever o que a gente já viu e ver essa parte nova que a gente ainda não viu, tá bom? A apresentação foi toda pega, essa videoaula, eu montei essa apresentação, mas ela foi toda pega do livro de vocês. Então, vocês podem abrir o livro de vocês lá no capítulo 3, página 56, que vocês vão conseguir acompanhar a apresentação através do livro, tá bom? As imagens não são as mesmas porque eu não consegui achar as fotos do livro, mas o conteúdo é o mesmo e está seguindo a ordem do livro para que vocês possam acompanhar comigo. Então, vamos lá. A gente vai começar falando o que é o solo. E nós falamos já, esse pedacinho a gente chegou a falar. Ele é uma camada de material resultante da desagregação, ou seja, é como se fosse do desmanche das rochas, que vai ser incorporado a água, o ar e restos de animais e plantas também que estão ali em decomposição. Então, é dessa forma que o solo é formado, tá? E aí, os tipos de solo que a gente vai falar agora. Os tipos de solo, eles vão depender do clima, da matéria orgânica que forma, da rocha que se desagregou e muitos outros fatores, como o tamanho dos grãos, para poder formar o tipo de solo. Mas quando a gente fala de tipo de solo, 3 tipos vão estar se destacando, tá bom? O primeiro que a gente vai falar é o solo argiloso. O solo argiloso, ele tem na sua composição mais de 30% de argila, é a característica dele. E esse solo, ele não deixa passar a água com facilidade, tá? Ele é um solo bastante compacto, então quando chove, pode encharcar. É como se a água não conseguisse penetrar com facilidade, forma uma espécie de uma piscina, tá? Porque ele é compacto. Quando a gente fala de solo arenoso, o nome já diz, arenoso, a composição principal dele é areia, então ele tem que ter mais de 70% de areia na composição. Ele é ao contrário do argiloso, esse tipo de solo ele é bastante poroso e a água consegue passar com muita facilidade por ele. E esse último solo que a gente tem aí, que é o solo úmico, o nome também já diz, né? Úmico lembra o quê? Humus. Então, ele é muito típico de florestas, tá? E ele possui uma quantidade muito grande de matéria orgânica, tá? Porque as plantas e os animais que forem morrendo entram em decomposição e aí se transformam em humus. E é justamente o que vai estar caracterizando e dando uma cor bem escura para esse solo, que recebe o nome de solo úmico, tá? E a gente não pode deixar de falar das minhocas, que são muito comuns nesse tipo de solo. Elas cavam túneis, tá? Elas produzem humus e esses túneis que elas cavam facilitam a entrada tanto de água quanto de ar. E aqui tem uma fotinho só para ilustrar melhor o que eu tô falando, ó. O solo argiloso, tá vendo? Ele chega a rachar de tão ressecado que ele fica. O arenoso, formado de areia, argiloso, formado principalmente de argila, e o solo úmico, muito rico em matéria orgânica, é aqui, ó, as minhocas que eu havia comentado anteriormente. Só que o solo, ele vai sofrer modificações. E essas modificações, elas podem ser naturais, né? Ou seja, são causadas pela natureza mesmo, ou elas podem ser artificiais, que são causadas pelo ser humano. E quando elas são naturais, a gente vai falar agora das naturais, existem tipos de modificações naturais. A primeira vai estar sendo causada pelo vento. E sempre que o vento estiver levando partículas do solo, vai receber o nome de erosão eólica. Depois, nós temos a pluvial. A pluvial, quando é causada pela água da chuva, tá? E a chuva, ela pode ir levando essas partículas para outros lugares, né? E ela pode, inclusive, deixar o solo um pouco mais pobre em minerais, porque ela vai levando. A fluvial é uma erosão que acontece pelas águas dos rios. Então, elas tendem a carregar as substâncias que estão na margem de um lugar para o outro. A marinha é muito parecida com a fluvial, só que é causada pela água do mar. Ela também vai estar retirando a substância de um lugar e vai estar levando para um outro lugar, tá?
E por último, a gente tem a glacial. A glacial, ela é causada por blocos de gelo. Eles vão estar deslizando, geralmente das montanhas, e durante esse movimento tem atrito contra as rochas. E isso, com o passar do tempo, vai gerando um desgaste nessas rochas. E agora a gente vai falar das modificações artificiais, ou seja, são aquelas causadas pelo ser humano, tá? As modificações artificiais normalmente são feitas para estar melhorando o solo de uma determinada região. Então, por exemplo, quando eu falo de drenagem, eu tenho um solo que ele está encharcado e eu quero retirar, eu quero escoar o excesso de água desse solo, tá? E aí eu posso fazer por meio de vala ou de canal aberto mesmo em vários pontos do terreno, mas eu vou estar tirando o excesso de água que se acumula naquele solo. Quando eu falo de irrigação é o contrário, o solo ele é seco e eu quero molhar esse solo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a água circular através de canais ou por aspersão. A aspersão é como se fosse chuva. E depois eu tenho, nesse caso aqui já não é para melhorar o solo não, tá? Esse caso aqui é realmente interesse econômico e não melhora em nada, muito pelo contrário, ele só piora, que são os desmatamentos e as queimadas. Quando você tem principalmente as queimadas, elas vão matar os micro-organismos que estão ali no solo fazendo decomposição, vai matar as minhocas que estão ali, vai acabar com toda aquela riqueza orgânica que é o humo, vai poluir a atmosfera com uma emissão de gás carbônico muito grande. Toda a fauna que habita naquele local, tanto da queimada quanto do desmatamento, ela vai ser totalmente prejudicada, ela vai ter que sair daquela região e migrar para uma outra região, os que sobreviverem, né? Porque uma parte vai morrer. E, logicamente, que vai prejudicar futuras plantações. Porque quando você mata os micro-organismos e as minhocas, você pode causar um processo de esterilização do solo, ou seja, aquele solo ele não é mais fértil. Então, você vai ter muito problemas para você conseguir plantar naquele solo, tá bom? Dessa forma, a gente fecha o nosso capítulo 3. Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem complementar com o livro, como eu falei, tá tudo na sequência do livro. Peguei esses pontos, eu peguei do livro. Façam a leitura do livro. Também tem exercícios que já foram marcados, né, com vocês do livro. Aproveitem para fazer a fixação desse capítulo, tá bom? Espero que em breve a gente esteja junto, assim que toda essa situação melhorar, tá bom? Beijo no coração de todos e até mais.